Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Vamos dar continuidade aqui no nosso login coisado, né? Antes de continuar, né? Deixa eu até fazer aqui uma correção de que o usuário aí que tá atento. Tem gente aí que gosta e falou, eu vou até olhar aqui. Ele falou na validação da senha. É K de e-mail, K de senha. Realmente você tem razão, você tá de parabéns, né? Aqui tem que comparar K de senha com confirma senha, né? Que esse aqui é K de senha, essas duas tem que bater igual. Eu tinha botado senha, a senha que ele ia comparar era essa aqui, ó. Então você tá de atento, né? Valeu aí pela dica. A gente digitando, a gente está propício a erros, né? Mas lá na frente a gente ia chegar aqui e identificar. Mas você está atento, sinal que você está gostando. Então vamos lá, nós fizemos sempre o front-end, né? Finalizamos entre aspas, né? Porque vai ter ainda alguns ajustes. Até tem uns ajustes aqui que eu fiquei de fazer na hora de logar, ó, ele vai fazer a tentativa. Eu coloquei aqui o label, né, ó, da tentativa, mas não cheguei a usar ele, né? Então a gente pode fazer aqui, se passou, né? Então aqui LBL, né? LBL tentativa ponto caption vai receber, né? O nosso, vamos usar aqui um format, né, mais elegante, né? No meu format, né, vou ter meu conteúdo, vírgula, meu parâmetro, né? Então aqui vou percent de, né, primeira tentativa, né, ou ativas, né, ativas, né? Então aqui F tentativa, né? Então ele sempre vai exibir aqui a quantidade, né? Vou até ver aqui como é que ficou. Isso aqui eu também tinha esquecido. Vamos lá. Ele não apareceu aqui por quê? Objeto. Porque ao clicar, né? Ao logar. Quando eu clico, ele faz. Então, peraí, tem alguma coisa errada aqui, né? Só que isso aqui, então, vamos colocar no create, né? Cadê o create? Tentativa, né? Tá aqui, ó. Pagar isso aqui, seta tentativa e vamos colocar aqui, né? Então sempre que ele entrar pela primeira vez, né? Ele vai aparecer primeira tentativa, né? Aí vai dar erro, né? Aqui não vai fazer nada porque o servidor nós não implementamos, né? Então a gente precisa implementar para que isso consiga funcionar, né? Mas pelo menos já lembrei aqui da tentativa. Então vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o servidor, né? O back-end, né? Vamos fechar aqui o nosso front-end. Vamos aqui na nossa rota, né? Então temos a nossa rota. Deixa eu abrir aqui aquele rascunho. Pronto, a gente tinha feito dois, né? Um para login e outra para registrar, né? Vou botar até aqui register, né? Para ficar mais coisadão aí, a galera gosta aí do nome difícil. Então, vamos botar aí register, né? Deixa eu até lembrar logo de corrigir aqui no cadastrar, né? Senão depois a gente se perde. No cadastrar tava registrar, vai ser register, né? Mas um nomezinho mais bonitão, mais coisadão, né? Então vamos lá. Então começar o primeiro, o login, né? Eu vou até dar um Ctrl C nisso aqui, ó. Não façam isso, mas eu vou fazer aqui, né? Então meu endpoint vai ser login, né? Vou ter aqui um objeto, né, de requisição, né? Que é do tipo thehost request, né?
E afinal vai vir os dados, né? Os dados, como eu disse, a gente vai mandar sempre no body e vai ser sempre o contexto post, né? Aqui a gente definiu isso aí. Afinal, o código front-end e back-end é nosso, então eu posso mandar do jeito que eu quiser. Se eu quiser mandar de jumento, de carroça, de trem, de ave, é o critério meu. O front e o back é meu, a regra é minha, eu que decido, não a Maria vai com as outras. Beleza? Então defini que ia ser post, então é post login. Então vou ter uma requisição que vai vir todo o conteúdo do request e vai ter uma variável para ter todo o conteúdo do resposta. Como nós sempre vamos devolver aquele contexto JSON, né? Então application /JSON, certo? O que ele vai fazer aqui no send ainda a gente não tem, né? A gente tem a nossa regra de negócio. Por enquanto, para não ficar dando erro, a gente deixou um vazio. Então vamos criar a nossa regra de negócio referente a login. Uma coisa, galera, que eu vou dar uma dica, né? Orientar, siga se você achar que deve, né? Não é obrigado não aqui, porque aqui não... Rossi, ele é multithread, certo? Tem gente que faz toda a regra de negócio aqui, faz aquilo, cria uma de variáveis aqui, tal. Aí quando faz o primeiro request com o Postman, funciona muito bem. Aí quando você começa a entrar em produção, que tem uma alta quantidade de requests, aí começa a ter problema, access violation primeiro. Estoura access violation no servidor, né, e responde o erro 500 lá para o cliente. Então você fica doido. Porque concorrência de thread, entendeu? Às vezes você declara uma variável do tipo de um objeto, a primeira criou na primeira requisição, a segunda quando chega cria de novo, mas a primeira já destrói essa variável que era da segunda e começa um balaio de gato lá dentro, que acaba dando access violation, certo? Então não façam isso. É um conselho, certo? Como eu disse, conselho de pai e mãe, né? Siga se você achar que deve seguir, ok? Eu, pelo gato escaldado que eu já sou, pelo que eu já passei, pelo que eu já entendi o funcionamento do ROS, vou para minha camada à parte, né? Não vou fazer nada aqui dentro a não seja o necessário, beleza? Então o primeiro passo aqui, a gente precisa de uma conexão com o banco de dados, né? A gente vai precisar lá que o banco de dados onde a gente vai gravar e vai ler um banco de dados. Então a boa prática é aquele feijão com arroz que a gente faz. Ó. Rossi não tem aquela penteadeira de cigano. Você vai utilizar o natural da linguagem. Qual é o data model normal? Você vem aqui, ó, DM normal. Vou até salvar aqui, ó. Vou chamar de UDM. Não precisa mudar nada. É um data model normal. Beleza? Como eu estou usando o Delphi aqui, eu vou usar o FD Connection normal aqui, ó. FD Connection, certo? Aqui. Vou dizer que sempre ele vai ao iniciar fechado, né? Ou InDesign Runtime, login prompt desativado e vou deixar o mesmo nome, só tirar o numeral 1. Beleza? Como a gente criou um Firebird, né? Vamos botar aqui o driver do Firebird, FB, aqui ó, driver link Firebird, beleza, aqui ó. Aí driver link, eu vou tirar um. Como a gente está aqui em desenvolvimento, meu vendor lib vai ser aqui, vou botar direto, mas a gente vai mudar isso para ficar dinâmico, né? Vou usar 32 ou 64 bits, então aqui sys164, ó. Aí você pega o FB Client, aqui FB Client, você vê, ó, ele é 32 bits, né? Então a IDE do Delphi ainda ela é 32 bits. Não adianta você querer usar 64 bits, a IDE é que ela é 32 bits. Ela compila, ela gera binário para outras plataformas, como 64 bits. Gerar o binário é uma coisa, mas aqui em design é 32 bits. Beleza? Então aqui deixo por default,
Vou botar aqui no create desse formulário aqui, vou até botar aqui no create dele. No create desse formulário, eu vou dizer, vamos colocar uma condição, o famoso if def, né? $if def win 32, quer dizer, se for win 32, ele vai fazer uma coisa, caso contrário, else vai fazer outra, e fecho meu end if, né? Então, end if. Aí eu fechar aqui. O que que ele vai fazer, né? Eu vou botar aqui embaixo. Eu vou pegar aqui o nosso driver. Até aqui o driver. Qual é o driver link? Ó, esse aqui. Vou colocar aqui embaixo por enquanto. Depois a gente joga dentro do if def. Então, ó, no meu if def.vendorlib, né? Ó, vendorlib vai receber uma vendorlib, né? A gente até criou aqui, já adicionou aqui, ó. Vamos pegar aqui, né? Ctrl C. Se for 32 bits, né? Ele faz isso aqui. Se for 64 bits, né? Ele vai pegar dentro de System32. System32, a FB Client, ela é 64 bits, né? Então aqui quando for trabalhar com 32 bits é sys ou 64. E quando for 64 bits, System 32. Então a gente faz aqui, Ctrl X. Quando for 32 bits, usa essa. Quando for 64 bits, né, usa essa outra. Assim fica dinâmico, né? Ó. Tá vendo que ele ficou cinza aqui porque está setado 32 bits. Ó, vamos até adicionar uma nova plataforma aqui, ó. 64 bits, né? Ó. Quando eu escolho 64 bits, ó, ele ignora de cima e usa de baixo, certo? Então assim dá para que eu fique dinâmico e eu não tenha que me preocupar com DLL, né? Se eu troquei ou não. Beleza? Então configurado, primeiro item, vamos configurar aqui o nosso banco de dados, né? O nosso banco de dados a gente fez o que lá? Lembra-se? Ó, deixa eu abrir aqui. Ó, tá aqui o meu back-end. Eu mandei voltar uma pasta. Ele sempre vai criar a pasta exec, né? E vai salvar aqui, no caso, quando eu compilo, né? O meu banco de dados a gente criou dentro de database, né? Então vamos pegar o seguinte, Ctrl C, né? Vamos colocar essa database aqui junto com o executável, né? Certo? Assim, quando eu levar ela para qualquer canto, eu já levo com o banco de dados, né? Então vai ficar assim. Mas se vocês quiserem configurar o Win, fazer aquelas coisas todas, é critério de vocês. Aqui eu estou usando didático, né? Então, se eu tenho o meu executável do meu servidor, né? Eu quero buscar essa base de dados. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou configurar dinamicamente aqui, ó, os itens principais, que Firebird, o nome do banco eu não vou colocar, então sysdba, senha, master key, né? Só isso aqui, né? Deixar aqui o banco de dados, a gente vai passar o nome dinâmico, né? Então configurei o basicão, né? Aí vem aqui no dinâmico, aqui antes de eu setar DLL, né? Eu vou pegar aqui meu fd connect, né, ó, deconnect.parameters, né, .database, né, aqui database, vou setar dinamicamente. Onde é que eu vou buscar? Extract file path, né, extract file path, né, de quem? Parameters str, né, na posição 0, peguei o path, né, vou concatenar com o meu banco de dados, né. Qual é o nome do meu banco de dados aqui que a gente deu, né? A gente chamou de dbaccess.fdb, né? Então a gente bota aqui dbaccess.fdb, certo? Assim, deixa eu até tirar aqui para vocês ficarem fácil no visual. Então, ó, já seto aqui onde está o meu banco de dados. Como eu disse, vai estar junto com o executável, então vou sempre pegar o path e concateno com o nome do banco. Assim eu não vou nem me preocupar em
em estar mudando o banco de dados, né? Então nós já fizemos a conexão com o banco de dados, já setamos o drive, já fizemos o item que precisa, né? Aqui, né? Como eu vou usar essa camada aqui para acesso de dados, eu vou criar uma camada intermediária, certo? Porque a boa prática me diz que isso aqui é uma coisa, é para pertinência dos dados, e eu vou criar uma camada que ela que conhece o banco de dados, ela que vai fazer o que tem para fazer, né? A gente geralmente chama de serviço, provider, tem muita gente que dá vários nomes aí. Eu gosto de chamar de service, certo? Então eu vou criar essa camada, né? Eu sempre crio uma camada dessa. Eu gosto de usar até inclusive ela como interface. Por quê? Porque com interface ela vai criar, processar e se autodestrói, né? Então assim, quando eu chamar ela em um multithread, eu não tenho que me preocupar em destruir, porque ela vai estar processando e ela vai destruir em si depois, né? Então vamos usar esse conceito, né? Criar uma unit, né? Vou criar aqui aquele meu feijão com arroz, né? Uses system.class, né? System.sysúteis, ok? Por enquanto, e vou precisar do meu DM, né? O DM, né? Vou estar aqui, né? Vou pressupor que ele já está até criado. Eu vou pensar aqui como eu vou instanciá-lo. Se eu posso instanciá-lo, olha aqui, ou posso instanciar lá de outra forma. Depois a gente vai, no decorrer, a gente vai fazer, né? Depois eu tenho o type, né, que é a definição, né? Vou dizer aqui que é meu usuário, né? Está tratando de usuário, né? Usuário service, né? É uma interface, né? Ctrl Shift G, né? Aqui eu vou começar de baixo, né? Porque eu não sei todos os itens que a gente vai botar logo, então vamos fazendo e adicionando aos poucos, né? Então ter usuário service, né? É uma classe que herda de ter interface object, né? Ter interface object e vai fazer a implementação de usuário service, certo? Vou ter meu escopo private, né? Vou ter meu escopo public, né? Public. Vou ter meu construtor, né? Constructor create. Vou ter meu destrutor, que ele é um método de sobrescrita de TObject, né? TPy. Então, e vou ter o meu método de classe, que será uma function, que a gente geralmente usa new, né? Aí a galera tá usando new, vou usar new, né? E vai me devolver, como eu trabalho para interface, vai me devolver quem está implementando minha interface, né? O usuário service. Então aqui é o esqueleto mais básico para a gente usar a interface. Ctrl Shift C, né? Por enquanto, o único método que tem alguma coisa em implementação é o new, né? Que é result, vai receber self.create, né? Porque self é essa classe, ter usuário, ela que está implementando a usuário service, né? Então, vou usar ela. Também poderia ter feito isso aqui, também é o mesmo resultado, ó. Aqui, ó, vai ser o mesmo resultado. Vou até deixar isso aqui, que sempre eu faço self. Hoje eu vou fazer coisado, né? Vou botar aí, eu ver que é a mesma coisa. Self é um ponteiro para ter o usuário service, mas eu vou deixar esse aí para vocês verem que quando você domina a mecânica, você sabe dosar, sabe fazer, né? Não é aquele copiar, Ctrl C, Ctrl V. Isso aqui eu já fiz trilhão de vezes. Poderia copiar, construir, mas toda vez que eu pratico, toda vez que eu escrevo, eu estou praticando cada vez mais eu estou fazendo. Aqui tá o meu aprendizado sobe um degrau, entendeu? Então vamos lá. Já tenho o meu função, né?
Aqui eu vou ter uma function que eu vou chamar de login, né? A gente vai validar o login, né? Todo meu método eu vou devolver um JSON no formato string. Se eu já sei que é string, eu já boto aqui como string, né? Toda a minha resposta vai ser aquele conceito de string. A gente definiu aqui, ó, sempre vai ser esse conceito: sucesso, true, falso, ou não, entendeu? Por que isso aqui, ó? Raciocina comigo aqui, ó. Vou fazer aqui. Você tem um servidor aqui, certo? Você tem os seus endpoints aqui, certo? Se você fizer um request para o seu servidor HTTP e não constar nenhum endpoint aqui na lista, ele te devolve 404, né? Quer dizer, ele não encontrou. Ele disse: ó, eu achei o teu servidor, mas não encontrei nenhum endpoint para responder. É 404. Se você tem seu servidor, certo, e tem uma camada de autenticação, você faz um request e não passou na validação de autenticação, ele vai te dar 401, certo? Que é não autorizado, certo? Ele nem sequer chegou na tua regra de negócio, certo? Se você tem um servidor, certo, fez um request e deu erro interno, ele vai te dar erro 500. Ele também nem chegou lá na tua regra de negócio. Então, erro 500, certo? Esses são os 3 erros que ele te dá. Erro de servidor lá, que você não tem como contornar, exceto o erro 500. Beleza? Eu vou até mostrar como você contornar o erro 500. O resto, galera, ó, você tem seu servidor, tem sua lista de endpoints lá. Quando você faz um request, ele acha o teu endpoint vai fazer a regra de negócio dele. Vai tentar processar, vai fazer o que for. Aqui, ele sempre vai te dar o status de 200, porque ele processou, ele achou o que foi. Ele pode não ter o resultado que você quer. Por exemplo, eu vou fazer um login. O login não existe, o usuário não existe. Mas a boa prática é 200, né? 200. Só que não teve o usuário. Aí você pode pegar isso, tratar de status code que você quer. Ah, não tem, não existe. Eu não tenho. Então, se ele chegou no meu endpoint, processou, ele vai me devolver o JSON aqui, ó. Ele vai sempre me devolver esse cara aqui, nesse formato. O status code é 200, mas o sucesso, se achou o usuário, é quem vai dizer esse cara aqui. Beleza? Então, essa é a minha regra, certo? Então, se eu sei que eu processei um evento dentro do meu login, o meu resultado vai ser sempre uma string. Sucesso, true, falso, se deu erro, qual o erro, dentro do meu método. O meu método tem que ter a regra dele, independente do host aqui, certo? Independente disso aqui, ok? Minha regra de negócio tem que ser independente. Deixa eu até logo salvar aqui para a gente não perder, né? Então aqui eu vou botar usuário.service, ok? Então vou ter meu login. Aqui, no nossa regra de negócio, a gente definiu que quando fosse fazer o login, né, a gente vai, quer ver, deixa eu abrir aqui para a gente ver aqui, ó, né? Quando a gente faz o login, ó, certo? A gente manda um JSON, certo? Objeto com o usuário e a senha, correto? Então, usuário e senha, beleza? Então, eu vou receber aqui um conteúdo que está no formato string, que é um JSON no formato string. Então, vou botar aqui a JSON objeto. Eu sempre gosto de usar object. O nome da variável mais ou menos próximo do conteúdo, né? Ela vem no tipo string, né?
Não me importa de onde veio. Aqui eu estou pensando como regra de negócio. Não estou pensando como roça. Estou pensando como regra de negócio. Aqui a minha regra de negócio fez uma requisição passando um objeto. Converteu para string, enviou para o meu servidor. Meu servidor qualquer recebeu esses dados e está repassando aqui para o meu usuário service, certo? Então já tenho o meu primeiro método de login. Então Ctrl Shift C. O que é que eu tenho que fazer primeiro, né? Aqui eu recebi um JSON no formato string. Se eu vou trabalhar com JSON, eu preciso do meu ferramenta de JSON, né? Qual é a ferramenta que a gente está usando aqui, ó? Uses, então a gente está usando o MJ4DL, né? Que é a nossa ferramenta para trabalhar com JSON. Aí, mas pode ser o system.json, a ferramenta que vocês quiserem trabalhar com JSON. Porque JSON, depois de uma string, ele é um objeto. Como quem gerou, como fez, vai de cada ferramenta. A minha eu utilizo JSON for Delphi, certo? Então vou declarar uma variável, certo? Do tipo LJSON object, né? Como eu disse, object. Eu gosto sempre de dar o nome da variável de acordo com o item, né? Então IMJSON objeto, né? Que eu vou trabalhar com objeto. Então, ó, primeiro passo, galera, que vocês têm que também entender. Lembre-se, o servidor de vocês não tem ninguém olhando. Às vezes está na nuvem, às vezes está numa hospedagem compartilhada, às vezes está no VPS, lá na Amazon. Lá. Você pode hospedar ele em qualquer lugar. Então não tem ninguém olhando para a cara dele. Certo? Então se você não tem ninguém olhando, então você tem que procurar mecanismo que na hora que você for fazer uma requisição de alguma coisa, se ele gerar um erro, ele não tem que travar o teu servidor. Muito pelo contrário, ele tem que tratar esse erro e te reportar o erro. Beleza? Como eu trato o erro aqui dentro de um método num servidor qualquer? Try, except, certo? Então já tem o meu cara que vai tratar minha exceção. Se houve uma exceção, ele que vai tratar. A gente não definiu também que a nossa estrutura sempre vai ser essa aqui. Quem vai dizer se deu certo ou não é a chavinha sucesso ou falso. A gente foi lá e criou o nosso... Aqui, ó. Nós fizemos o nosso JSON result, certo? Ele é aquele cara que vai montar aquele JSON. Então aqui também eu vou precisar dele, né? Então vou logo dar o use, né? É o nosso JSON.result que a gente fez aí em vídeos anteriores, certo? Então primeira coisa, sempre JSON no formato string é minha resposta, né? Então aqui, se deu um exception, seja lá o que for, dentro da minha regra de negócio, né? Quando eu chego no meu endpoint login, que ele chamou minha regra de negócio, a minha regra de negócio é responsável ali. A partir do momento que ela foi chamada, ela vai te dar o retorno dela. Se foi um erro antes de chamar a minha regra de negócio, é outra coisa que a gente ainda vai tratar lá, certo? Mas aqui é o tratamento referente à minha regra de negócio. Então, como eu faço? Exception do, faço o que, né? Eu estou dizendo aqui que o meu result é string, meu result é string, então já vou devolver o erro lá para quem chamou. Result vai receber quem? A nosso cara que é responsável por gerar um JSON no formato string naquele padrão que a gente definiu. Quem é? TJSON result, né? TJSON result. Me cria uma instância. Lembra que a nossa instância, quando ele é criada, por default a gente deixou true. No caso aqui foi um erro, um exception. Então não vou passar true, vou passar falso, porque ele vai montar lá dentro de sucesso como falso, certo?
vou colocar a mensagem, né? Porque eu disse, quando for falso, eu uso a mensagem de erro. Então, message, ó. Message. Quem é que está com o resultado da mensagem de erro? E.message. Vou devolver, cara. E ele pede no formato string, né? Ponto to string. A gente não botou lá. Então aqui o que ele está fazendo? Está criando aquele tJSON result, já passou falso por sucesso, adicionou a mensagem e pegou o objeto JSON e converteu para string e devolveu para o result aqui. E o result vai devolver para quem chamou, certo? Quem chamou, no caso aqui específico, é o login, né? Que é o host. A gente vai já implementar aqui, certo? Então minha regra de negócio para tratamento de erro já está pronto, cara. Isso aqui vai ser comum para todos os meus endpoints. A regra de tratamento dentro dos meus endpoints é esse. Acabou-se. Eu não preciso de A, de B, de C que faça para mim. Eu já defini a minha regra, estou seguindo a padronização que eu escolhi para trabalhar. Se é certo ou errado, para mim é certo, porque é a minha escolha, certo? Pode ser errado no ponto de vista de outro, mas para mim é o que vai me atender. A minha regra é essa. Eu estou definindo minha forma de trabalho e não estou indo no item Maria vai com as outras. Porque muitos aí querem fazer a programação, querem fazer seu trabalho, mas fulano disse que isso é aquilo, que isso é aquilo. Cara, se fulano, manda ele fazer e compra pronto. É melhor do que você tá fulano. Tenha opinião própria, saiba o que você está fazendo, conheça a sua regra de negócio, saiba como a mecânica está sendo criada, porque quando der um pau, quando der um erro, você vai saber muito mais fácil identificar e corrigir do que você e no Maria vai com as outras, beleza? Conselho que eu dou, siga se você achar que deve seguir, beleza? Então já tenho o meu tratamento de erro. O que é que eu preciso fazer agora? Porque o cara pode também fazer um request e me mandar um JSON aqui vazio, né? Então, primeira coisa, eu vou validar se o meu JSON, o meu parâmetro que eu recebi, ponto. Eu sempre gosto de usar o trim, que é para tirar todos os passos, né? Ponto exempt, quer dizer, foi vazio, né? O conteúdo que eu recebi aqui como parâmetro é vazio. Então eu já abro um raise aqui, ó. Raise, né? Um raise. Caramba, não quero. Raise except, vou dizer que o meu JSON invalid, aqui não tem acento, invalid, certo? Já cancelo daqui, já dou um raise, certo? Quando eu chamo aqui o raise, ele cai aqui embaixo, certo? Aí monta sucesso falso e pega essa mensagem, coloca aqui dentro de mensagem, converte para string e devolveu, certo? Lá vai receber aquela nossa estrutura dizendo sucesso falso e a mensagem JSON inválido lá, beleza? Então, primeira coisa, por que eu tenho que tratar? Porque como é que eu vou converter uma string para um JSON objeto se não tem conteúdo? Vai me dar erro, né? Então, já previno isso. Se tudo deu certo, né? Se ele não é vazio, né? Vou pegar o meu JSON objeto, vai fazer um parse, né? Então, ó, vou criar uma instância tm JSON object, certo? Crio uma instância dele, já tem um JSON objeto. Como é uma interface, eu já posso fazer o parse. O que é o parse, galera, no JSON? Galera, isso aqui vocês têm que saber. Parse é pegar aquele conteúdo que está no formato string, certo? E converter em um objeto. Quando ela está no formato string, muitos JSON utilizam o padrão Unicode, que é, por exemplo, cedilha, não vem o cedilha, ele vem um /U, quer dizer, caractere Unicode e 4 caracteres hexadecimal ali, que corresponde a um cedilha, certo? Então tem que entender isso. Parse é isso.
O tráfego entre o protocolo HTTP é tudo string. Vai um string para um lado, vem um string para o outro, entendeu? Então, dentro dele não pode existir caracteres especiais, por isso existe o /U, certo? Então aqui eu já faço pass, quer dizer, vou pegar o meu JSON que está no formato string e já converto para um objeto. Nas linguagens aí, JavaScript, Dart, Flutter, é o famoso objeto, ou então o famoso map, chave-valor, chave-valor. É praticamente um JSON objeto, beleza? Então já tenho o meu objeto aqui, certo? O que eu vou fazer aqui agora? Eu posso criar uma query aqui, fazer o select, passando o usuário e senha, aquela coisa toda, certo? Aqui, como eu disse, é uma camada de serviço, de service, ele encapsula muita coisa. Quem faz o acesso ao banco de dados, a gente botou lá o nosso DM. Então a nossa boa prática também me diz que o select eu tenho que deixar aqui dentro, é como se fosse o meu DAO. Então vou tentar fazer isso aqui para vocês. Primeira coisa, é um método público, né? Que eu vou dizer que o login ele pode ser falso, né? Se existir ou não existir, certo? Ou pode também não estar ativo, né? Mas não vou ser bem específico, porque você esqueceu de ativar. Não, para mim, se ele não tiver ativo ou não existir, ele não vai dar como falso. Mas se é um falso, é um flag, né? Então vamos aqui, function, certo? Vou dizer aqui também método de login, ele vai passar um a user e um a password, né? Do tipo string, certo? E vai me devolver um boolean, né? Vai devolver um boolean, certo? Só que aqui eu possa querer devolver um JSON, pegar os dados do cara, enfim, né? Vamos fazer um item bem legal. Em vez de devolver um boolean, vamos devolver um tDataset, certo? Só que o tDataset, se eu botar um create no meu login, quer dizer, aquela query em si, se eu devolver, ele vai me dar erro, né? Pode, porque eu criei o dataset ali, quando terminou o método eu dei o free, destrói o dataset. Como a gente está trabalhando com JSON, vamos devolver aqui um JSON object, né? Assim fica até mais legal, né? Vamos dar o uses aqui em nosso UMJ4DL para a gente trabalhar com o JSON, né? Então vou passar o usuário e senha e ele me devolve o objeto. Assim fica mais fácil. Ctrl Shift C, né? Aqui vou declarar uma variável, né? Vou chamar de LQuery do tipo tfdQuery, né? Só que a boa prática também me diz que eu tenho que tratar o except, né? Então vou fazer o except aqui, except, né? Pode ser que dê um erro. Só que embora se estourar um except aqui, quem está chamando esse cara, ele já vai capturar aqui o except, né? Então não precisaria nem desse except aqui. Então vamos botar aqui um try, vou fazer um try final, né? Que eu vou criar vou deixar aqui lQuery.close, né? Porque eu vou dar um open e depois dou um lQuery.free, né? Destruo. Vamos aqui pensar agora, né? LQuery recebe tfdQuery.create, né? A gente vai fazer o create,
create, passo o pai, que eu vou dizer que é new, que sou eu. Aí depois a gente tem que passar a conexão, depois a gente tem que fechar, depois limpar o SQL, né? Sempre fazer isso. Só que eu não vou ter um único método aqui chamado login. Eu vou ter login e vou ter o outro para cadastrar, né? E toda vez que eu for cadastrar, eu vou ter que fazer o create, setar a conexão, fazer o clear no SQL, fechar. Então é um método que é muito repetitivo para vários processos. Então eu tenho o costume de fazer isso aqui também. Ó. No scope private, né, eu faço uma function, certo? Que eu chamo get query e me devolve um tfd query, né? Aí me devolveu uma query pronta, já setada, tudo como tem que fazer. Ctrl Shift C, o que ela faz? Result, né, que é minha variável, vai receber um tfd query, certo? Ponto create, né? Vou passar new como wow, né, como pai. Meu result, que já é minha fd query, precisa de um connection para funcionar, certo? Connection. Quem é minha conexão? O fd connect, né, que a gente deu um nome lá, certo? Sei que por default ela é fechada, mas não confio no Delphi. Faço, eu sou o seu Lunga, fecho. O meu SQL também, eu sei que por default ele é limpo, mas eu gosto sempre de ter a segurança. Então esses métodos aqui são repetitivos para todos os métodos que a gente for usar. Aí aqui no login, ó, em vez de eu fazer o create, né, eu digo assim, ó, get query, me dá uma query já criada, setada, feito tudo que tem para fazer. Pronto, já está pronto. Como ela cria lá naquele método, passa para esse ponteiro aqui, para essa variável, e aqui ele vai destruir, né? Então ele cria aqui, ele cria aqui e é destruído aqui. Então não vou ter memory leak. Beleza? Então aqui o que eu vou fazer? Só pegar a minha lquery.sql.add. Vou botar, eu gosto sempre do addzinho, tão legal. Aí vou dizer, ó, qual foi o nome do item que a gente botou aqui? Foi o usuário, o nome da tabela. Né? Então aqui, ó, select asterístico from, né? Usuário, né? Botar assim, eu vou fazer uma quebra, várias quebras que eu acho mais legal. Então aqui em cima fica select asterístico, aqui embaixo fica from usuário, né? Assim, visualmente eu acho mais elegante, né? Aí aqui vou ter minha condição, né? Ó, qual foi o nome que a gente deu? Usuário e senha, né? Então aqui no usuário a gente está passando em cima do e-mail e senha, né? Então aqui o e-mail igual ao parâmetro e-mail, certo? E, né, são duas condições, and senha igual ao parâmetro senha. Beleza? Então só dar uma alinhada aqui que eu gosto bem bonitinho. Então vamos lá. Que já fiz o meu login e minha senha, né? Agora, o que a gente vai fazer? Lembra-se que a gente disse que a nossa senha ia ser gravada criptografada, né? Então eu tenho que pegar essa senha, criptografar e devolver lá para comparar com a minha senha, né? Então a gente disse que ia usar o crypt, né? A gente até fez aqui, ó, no nosso vídeos anterior, a gente veio aqui, ó, adicionou o bcrypt, né? Cadê, ó, bcrypt, certo? Então bcrypt, para a gente trabalhar com ele, deixa eu ver se eu ainda lembro, né? Uses, né? Vamos pegar aqui, uses bcrypt, se eu não me engano, bcrypt, tá aqui, se eu não me engano é bcrypt, certo? Só dar o uses nele, certo? Esse cara aí é que faz a encriptação da senha. Então aqui, ó, o que ele vai fazer? Tem que passar os parâmetros, né? Então, ó, vou dizer que o parâmetro, ó, parâmetros name, né? Qual é o nome do meu parâmetro? Primeiro é o e-mail, né? E-mail, que é do tipo
AsString, né? Vai receber o meu aUser ali, né? Beleza? E o outro, ó, Ctrl C, vai ser a minha senha, né? Ó, a minha senha, que é do tipo string, né? Só que ela tá encriptada, né? Se eu não me engano, deixa eu abrir aqui o bcrypt, né? Vamos abrir aqui o Vinícius Sanches, cadê Vinícius Sanches, né? Vou pegar aqui na documentação, faz tempo que eu não mexo com bcrypt, aí vamos olhar aqui, né? Que a gente tem aqui o bcrypt, dá pra gente ter na documentação, para usar, né? Ó, tbcrypt generator password hash decrypt. Ele tem um sample aqui, deixa eu olhar o sample aqui, sample src man. Deixa eu ver aqui se eu tenho que instanciar, né? Ele bota o bcrypt, né? O pi, eu sei, tbcrypt compare hash. Vamos olhar o código fonte aqui do bcrypt, né? É mais fácil eu olhar o código fonte. Então aqui bcrypt, né? É o método de classe, ó. Tá vendo? Então bcrypt, então não preciso instanciar, né? Então, se eu quiser validar o usuário, né? Está aqui em DM. Então aqui, ó, eu vou ter bcrypt, né? Que é o método de classe, ponto. Cadê? Generator, deixa eu ver qual era o método. Generate, tá aqui, generate hash, né? Qual hash? Ele vai pedir a senha, né? Que no caso ali é a pass, né? E vai devolver uma string já, que é a mesma que está sendo gravada no banco, certo? Aí vai fazer o meu lQuery.open, abrir, né, a minha query. Se não tiver vazio, né, aqui a gente pode usar até nossa ferramenta para gerar o nosso objeto, né? Pego um JSON e gera um objeto que é o MDC4DL, né? Quem não quiser usar o MDC4 pode usar o dataset serialize do Vinícius Sanches. Funciona do mesmo jeito. A diferença é que o MDC4 só funciona com J4, certo? Essa é a diferença. Mas o resultado é o mesmo. Então aqui, né? Só fazer result, né? Recebe um TM converter, né? Ponto .new, me cria uma instância dele, né? Vai fazer um load de um dataset, né? Ponto load dataset, certo? Qual dataset? Minha lQuery, certo? Quer fazer o que? Joga para o JSObjeto, né? O JSObjeto, certo? Assim ele já devolve um IMJSObjeto, certo? Que aqui JSObjeto vai ficar mais fácil da gente trabalhar, que eu não vou ter dependência dentro do meu service de Faridac. Porque amanhã depois eu queira mudar para outro que não seja Varidac, Unidac, Zeus, tudo fica concentrado dentro do DM, certo? O meu service vai ficar tranquilo, beleza? Então aqui no meu service já criei, né, o meu item, o meu objeto, certo? Aqui, como eu vou recuperar o outro JSON, eu poderia até pegar direto aqui, ó, certo? E é o que eu vou fazer, certo? Então, eu vou deixar aqui para não confundir muito a cabeça de vocês, né? Então aqui eu vou botar esse JSON e vou criar um outro aqui só para ficar mais. Eu poderia encadear isso aí, fazer um item só, mas eu vou botar aqui, obj result, pronto, que é o meu JSObjeto. Então aqui, ó, o que é que eu vou fazer?
meu L objeto, certo? Result recebe o meu DM, né? Por enquanto aqui eu vou pressupor que o meu DM já foi criado, ele está criado aí, né? Então vou deixar ele como se ele fosse criado. DM ponto, né? Eu tenho aqui login, né? Vai pedir usuário e senha. Quem que tá com o usuário? LJS objeto, né? A gente vai com a chavezinha que a gente chamou lá. Ele tá passando aqui, ó, e-mail e senha, né? Então aqui eu vou recuperar o e-mail, que é do tipo asString, certo? E vou dar uma vírgula, né? Opa, vírgula. É aqui, vírgula. Vou dar uma quebra de linha aqui para ficar mais fácil. Ctrl C, e-mail, né? E aqui vai ser senha, né? Ó, senha. Beleza? Então ele foi lá, fez o select no banco, fez tudo, devolveu um JSON. Beleza? Então aqui eu já tenho um JSON, um objeto JSON. Não sei se é válido. Se não. Primeira coisa, se o meu L objeto, certo, result ponto is, deixa eu ver se eu criei o isEmpty, né? Deixa eu ver aqui. Mas eu tenho um count, né? Count for igual a 0, certo? Se for igual a 0, é porque não tem nada. O meu JSON tá vazio, certo? Então aqui eu já posso fazer result recebe o meu t JSON objeto JSON result, né? Ponto new, né? Vai ser falso, né? Porque não existe nada. Vou dizer que a mensagem que ele vai ter, né, vai ser usuário ou senha inválido, né? Vou botar assim, usuário e senha inválido, certo? Porque veio vazio, beleza? Então, caso não veio vazio, né? Caso não veio vazio, ok? Else, vou verificar se o meu L objeto, né? L objeto result com a chave, né? Que ele vem ativo, né? Ativo ponto as boolean, né? Aqui eu posso até fazer isso aqui, ó. Tiro esse aqui e posso botar aqui, né? Duas condições, né? Se for vazio ou, né, for não for, né? Aqui no caso é uma negação. Not não for ativo, né? Ele me devolva como inválido, né? Aqui. Caso contrário, né? Ele é porque teve o conteúdo. O que ele está reclamando aqui? Abriu parênteses, booleano, then. Aqui essa chave aqui fecha essa, porque faltou aqui o toString, né? toString, né? Que é para devolver como string, né? Result. Então vai dar usuário e senha inválido. Caso deu tudo ok, né? Ele vai botar o nosso item diferente, né? Result, certo? Vai fazer aqui o meu tJSON result ponto new, né? Por já é true, né? Então não preciso passar nada, certo? Ponto data, o conteúdo, né? Vai receber um objeto JSON, né? Que é o usuário, tudo. Só que a boa prática, e aqui faz um toString, né? String. Só que a boa prática me diz o que? Me diz que eu não devo devolver a senha dele, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso L
objeto, né? L objeto result. Ponto. Eu tenho aqui o delete. Vou deletar, né? Vou deletar o que? A senha, né? Qual é o campo que tem a senha lá, que ele montou um JSON, né? Então, ó, ele é a palavra senha, né? Então, eu vou dizer aqui, ó, me deleta senha, certo? Como aqui tá naquele meu conceito de programação funcional, né? Entre aspas, aí, eu vou dar isso aí. Eu tô pegando aquele JSON que tem lá, que tem ID, nome, e-mail, ativo, tal, e excluir a chave chamado senha. Então ele vai devolver o JSON menos a senha, certo? Então aqui eu já tenho o meu login, certo? Já tenho o meu login pronto. A minha regra de negócio de login pronto, né? A gente vai testar, pode ser que tenha algum erro de lógica, alguma coisa, mas aparentemente tá ok, certo? Então lá na minha rota, agora, aqui, eu vou fazer o seguinte, vou sempre criar e destruir o meu DM, né? Então eu vou fazer aqui, ó, DM, que é a minha variável, vai receber, ó, não vou nem botar DM, porque DM é uma variável global aqui, ó, e às vezes na multithread vai se perder, com isso eu vou até apagar essa variável global, né? Eu sempre vou usar variáveis locais, ele vai dar um nome naquela variável processar, né? Então eu posso até passar para cá, ó, em vez de usar aqui, certo? No meu próprio service posso fazer isso aqui, ó, criar uma variável fdm do tipo tdm, certo? No meu construtor eu vou fazer fdm, já recebe uma instância de tdm, ponto create, né? Passo new como pai, né? No meu destrutor aqui eu faço o meu fdm.free, certo? Assim eu crio, destruo, não tem aquele problema do unidade, do faridac, aquela coisa toda, certo? Então ao criar aqui, certo, eu já posso vir fdconnection.open, já abri a conexão, né, para agilizar o processo, né? E a boa prática também me diz que toda vez que eu destruir o meu DM, eu tenho que fechar minha conexão, né? Então vem aqui fdconnection.close, né? Vou fechar, né? Boa prática, né? Para não ter problema. Então, o meu service vai criar o DM aqui no login, certo? Em vez de usar DM, ele vai usar o ftm, né? Que é a minha variável. Então, ó, já fez tudo. Aí aqui na minha rota, eu não preciso me preocupar com nada, nem o uso de DM aqui eu dou, fico totalmente com a liberdade. Não, vou precisar agora do uso do meu service, né? Então, alt, vou dar o meu usuário service, certo? Eu tenho que dar visibilidade a ele. E também no meu usuário service aqui, né? Como eu estou trabalhando para interface, eu tenho que firmar o contrato, né? No meu primeiro contrato aqui, eu só tenho um endpoint, um método, né? Que é o login. A gente vai ter ainda o registrar, vai ter o para ativar, enfim. Então, primeiro item. Então, na minha rota aqui, eu posso vir aqui, ó, ter usuário service ponto new, cria uma instância, né? Ponto login. Ele pede um objeto JSON. A gente disse que ia mandar tudo no body how, né? Então como eu recupero no body how? A rec ponto, bora. Só isso, bora. Só isso, ok? Então ele vai processar no meu server, vai devolver aqui o que tem para fazer e fez. Certo? Então nós já temos o primeiro endpoint aqui. Vamos fazer um teste aqui. Depois a gente corrige o erro caso tenha, que o vídeo já está muito grande, né? Mas vamos executar aqui, só para a gente ver o que está acontecendo. Ele está pedindo para dizer o parâmetro, ó, set as string do faridac. Então vamos adicionar isso aqui, ó. Porque senão ele, o stamp parameters, ó.
Então vamos botar aqui, é o danado do stan parameters, que todo parâmetro ele pede. Ele devia adicionar isso aqui automático, né? Eu não sei porque ele não faz isso. Stan parameters. Cadê stan? Aqui parameters. Ele devia já adicionar isso aí, né? Mas ele não faz, né? Aí fica dando esses warning aqui embaixo. E às vezes gera erro. Então pronto. Compilou, executou, né? Vamos executar aqui. Executou. Vamos aqui ao nosso front-end. Vamos ver o que é que acontece aqui com o front-end, né? Só que eu vou rodar sem debug, né? Aqui, front-end. Ctrl Shift F9. Então vou botar X. Agora ele não tem que dar mais erro, né? Aquele erro de conexão. Mas deu erro aqui no FariDAC. Ó, o DAPT, ó. Também isso aqui devia colocar. Isso aqui eu acho um saco do FariDAC. Ó, porque não tem FariDAC.dapt, ele gerou esse erro. Mas vamos botar lá aqui, ó. FariDAC DAPT, né? Então vamos voltar aqui ao nosso servidor, né? Temos que parar esse danado desse servidor aqui. Tem mais esse outro que é FariDAC.dapt, né? Olha, já devia colocar isso. Não sei porque ele não faz isso, né? Então vamos executar o servidor de novo, né? Servidor ativo. Vamos voltar aqui, né? Vamos dar OK, vamos mandar de novo, né? Ó, usuário sem inválido, já está obedecendo a nossa regra, né? Segunda tentativa, vamos botar usuário senha inválido. Terceira tentativa, atingiu o limite e tente novamente e fecha. Eita, aí nossa regra já está funcionando, galera. Ó. Então nós fizemos o que? A nossa rota, sim. Eu vou só mostrar aqui também para evitar aquele erro 500 aqui nesse contexto, né? O que é que você faz? Aqui você faz também, ó, try, certo? É aqui um exception, certo? Se der erro, certo? Aqui dá um Ctrl C. Então a gente vai capturar o erro, né? exception do, né? Vai fazer o que? Então aqui eu só vou dizer que é um text HTML, né? Text /HTML e vou dar o meu erro, né? A resposta do erro. Quem é que está com erro? e.s. Assim, se deu erro, ainda vou botar aqui o status do erro, né? Que é status. Vou botar 500 para ficar mais coisado aí. Então ele dá a mensagem e mostra o erro 500, mas vai exibir a minha mensagem e não aquela tela HTML que mostra lá toda vez quando dá erro 500. Aqui não, aqui ele vai mostrar a mensagem e dizer que o status code é 500. Certo? Fica aí a dica para vocês, mais uma dica aí do Delphi, do Rossi, né, para vocês. Tanto é que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu abrir o Postman aqui, né, para vocês verem que ele vai tratar isso do jeito que eu falei. Deixa eu fazer, para não rodar no Postman, certo? Para não rodar no Postman, cancelar. Para não rodar no Postman, eu vou rodar aqui no Get, só para a gente ver, ó. Vou botar aqui, ó, str.int, né? Uma conversão simples aí. Quando você tenta converter uma string alfabética do que não seja compatível com o número para o inteiro, ele abre um exception, né? Então, ó, olha o que dá o erro, né? Ó, que tá rodando, deixa eu fechar, senão ele vai dar o erro. Vamos rodar só para vocês entenderem. Então, ó, servidor rodando, eu vou aqui no browser mesmo, ó. Aqui, ó, botar local host 2.9090, né? Ele vai dar o erro, ó, 500 internal server erros not, ele mostra isso aqui, ó, HTML. Mas quando você faz isso, ó, quando você faz isso, aqui, eu vou até dar um Ctrl C aqui nisso aqui para a gente aproveitar. Quando você faz isso, ó, try,
e joga isso aqui, quando você faz esse tratamento aqui, ó, certo? Salvar, olha a diferença, certo? Só para você entender aí, ok? Dou aqui, ó, fazer o refresh, ó, o status do erro continuou 500, mas aqui ele exibiu a mensagem, ó, ele está dizendo que o A is not valid integer valor, quer dizer, ele está dizendo que o A não é um inteiro válido, certo? Vocês viram a diferença quando você trata o item? A resposta aqui continuou o status, como eu vou mostrar aqui, ó, para você ver. Eu vou mostrar aqui no Postman, só para você ver que continua o erro 500, certo? Deixa ele abrir o Postman aqui. Ó, minimizar aqui. Tá abrindo o Postman. Você vai ver que ele continua o mesmo erro 500. Só o que mudou, em vez dele mandar aquela mensagem HTML, ele está mandando o texto do erro que eu estou mandando, certo? Então, vou pegar aqui, Ctrl C, ó, e vou fazer aqui o request, ó, um get. Então, ó, o erro está aqui, ó, 500 internal erro server, mas a mensagem aqui veio a minha, certo? Ó, continuou o erro 500 porque eu disse, ó, status 500, certo? Mas a mensagem é a mensagem que eu quis, é a mensagem do erro, certo? Coisa que se você não faz isso, certo? Ó, se você não trata dessa forma, ó, tirar aqui, você vai ver que ele gera um erro 500, certo? Mas te dá um HTML, que é padrão do ROS. Tá errado? Não, é o jeito dele. Eu só apenas estou substituindo o jeito dele para o meu jeito coisado. Tá aqui, ó, ele montou um HTML de erro. Tá vendo a diferença? O status 500 também. Qual é a diferença de deixar para o ROS fazer do jeito dele e quando eu faço do meu jeito? Aqui é o meu jeito coisado, é eu que estou querendo, eu estou dizendo, ó, faça isso, eu quero que você faça isso, e não que o teu pai está mandando fazer, certo? Em um grosso palavra isso aqui, certo? Então você entendeu já aí o tratamento do erro, então eu uso dessa forma. Aqui eu continuo devolvendo status de erro 500, mas a mensagem personalizada, a mensagem real que deu, entendeu? Se foi um access violation, foi o que for, no caso a mensagem real que ele deu ali foi dizer, eu tentei converter um A para o inteiro e não consegui, entendeu? A mensagem era essa. E tá aí, mais dicas valiosas, valem 1 trilhão de caminhão de joinha aí para dar uma força aí pra gente, né? Então ficou um vídeo grande, mas um conteúdo bem técnico, bem legal aí para vocês. Beleza? E a gente ainda está começando o servidor, ainda vem aí muita coisa boa. Valeu, galera, meu muito obrigado e até a próxima.